Agora, dando continuidade à parte 2 dessa aula, eu vou agora falar sobre minhas experiências na rede de atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Como na residência em saúde da família, nós vivenciamos mais o primeiro nível de atenção, que é a atenção primária em saúde, eu, como os outros dentistas também da residência, nós temos experiências na atenção primária. Né? Nós conhecemos na residência toda a rede, como que funciona toda a rede, mas de fato nós só temos experiências na atenção primária. E eu vou trazer essas experiências para vocês, dessas vivências que eu tive e que eu estou tendo na residência, na atenção básica. A primeira vivência que eu tive dentro da atenção básica foi com o processo de territorialização. Então, nós fazemos a territorialização, o diagnóstico situacional daquele território, né, daquela área descrita, a UBS. No caso, a UBS que eu atendo, né, que eu estou inserida, é a UBS do Buenos Aires. A UBS Adriana Valadares, que fica lá no bairro Buenos Aires. E aí, para atuarmos na UBS, a residência, ela sempre faz, né, em todas as turmas, o processo de territorialização. Só que esse processo de territorialização, ele não é um processo que ele tem que ser realizado só pelos residentes. Ele é um processo que também é atribuição de todo o profissional da atenção básica realizar. O médico, o enfermeiro, o cirurgião dentista, então todos os profissionais têm que fazer territorialização. Para quê? Porque o processo de territorialização, ele é um processo que consiste em conhecer e identificar as características do território, como que é a população, como que é a dinamicidade dessa população, a dinâmica social, cultural, econômica, e para planejar e implementar ações de saúde de uma forma mais eficaz e adequada à realidade local. Então, eu só vou conseguir fazer um planejamento de atividades educativas, de promoção de saúde, se eu saber do que essa população está adoecendo, como que é a dinâmica de vida dessa população, se eu conhecer o processo de saúde-doença. Então, é preciso fazer um diagnóstico situacional do território para fazer essas ações, né? E para conhecer a realidade do local que você está trabalhando. Então, por isso que a territorialização ela é um processo muito importante de ser realizado por todos os profissionais e está lá na Política Nacional de Atenção Básica como uma atribuição de todos esses profissionais, uma atribuição comum para todos esses profissionais. Então, nós fizemos a territorialização e aí o mapa que foi o resultado, né, desse processo que nós fizemos aí durante um mês, e nós mapeamos equipamentos sociais e equipamentos de saúde, como tem aqui no mapa, né? Equipamentos sociais seriam os equipamentos, espaços sociais, como as creches, as escolas, tem um abrigo de refugiados venezuelanos lá também, as paróquias que nós identificamos. Lá no Buenos Aires, não identificamos praças, lá até tem praças, mas não são locais interessantes para realizar atividades coletivas, né? Porque as praças lá, elas são muito movimentadas, mas é mais para finalidades comerciais, então a gente não dava para a gente fazer atividades coletivas lá, então a gente colocou aqui no mapa apenas os equipamentos que dá para a gente fazer atividades coletivas. Também tem a horta comunitária e o viveiro de mudas, que são equipamentos sociais que a gente faz todos os meses atividades coletivas, e eu vou até mostrar para vocês. Também mapeamos equipamentos de saúde, é muito importante nós conhecermos a rede de saúde que está ali naquele território, né? Tanto do serviço público quanto do serviço privado. Aí do serviço privado nós conseguimos encontrar algumas clínicas, né? Alguns laboratórios também de centro diagnóstico por imagem. Também tem e aí de serviço público, lá tem um CAPSI, que é o CAPS infantil, e tem um hospital geral do Buenos Aires.
E aí nós visitamos todos esses lugares, nós fomos lá, visitamos, né? Fizemos mesmo uma caminhada em campo mesmo, juntamente com os agentes comunitários de saúde, tá? Então, os agentes comunitários de saúde sempre nos guiavam, né? Nesse processo, nos guiaram, nos mostraram cada ambiente. Nós também vimos locais que têm céu, esgoto a céu aberto, né? Que são possíveis locais de focos, né, para dengue, e nós vimos tudo do território, nós conhecemos tudo, tá? Ali daquela área descrita ao BS. E também visitamos algumas pessoas que fazem parte da história daquele bairro para a gente conhecer de fato o bairro, né? E toda a história do bairro, e também da Associação de Moradores do Buenos Aires, para a gente ter esse maior vínculo aí com a comunidade. Aqui alguns registros do processo de territorialização. Fizemos rodas de conversas em todos os equipamentos sociais, CAPSI, Viveiro de Mudas, Horta Comunitária, as 3 creches do Buenos Aires, escola, SET, Hospital do Buenos Aires, e sempre, né, com a companhia do agente comunitário de saúde, mostrando tudo sobre aquela realidade local. E nós fizemos rodas de conversa com os representantes, as pessoas que trabalham em todos esses setores, para identificarmos demandas de saúde e para que eles propusessem também temáticas que nós poderíamos estar levando, né, para trabalhar a saúde com essas pessoas, né, por meio de atividades educativas. Então, nós fizemos um planejamento de atividades para realizarmos nesses espaços todos os meses, de acordo com as temáticas, né, relacionadas às demandas de saúde dessas pessoas. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Nos locais, né, em que nós fizemos roda de conversa com os trabalhadores, nós identificamos muito a questão da saúde mental, né, que eles falaram muito a questão da necessidade de fazermos educação em saúde e também práticas de cuidados voltados para a saúde mental. E aí também teve muito a demanda da saúde bucal, principalmente nas creches e nas escolas, né, para as crianças. E todos os meses nós fazemos atividades educativas lá e também práticas de cuidado, tá? Sempre levando alguma temática, tanto saúde mental, saúde bucal, saúde nutricional, a questão da atividade corporal, né? As práticas corporais, sempre envolvendo toda a equipe multiprofissional, porque como eu falei para vocês, a residência ela é multiprofissional, então nós temos equipe multiprofissional em cada UBS. Na minha equipe, por exemplo, tem eu como dentista, tem o Diego também, que é dentista, tem o enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física e a psicóloga. Então, são 7 categorias profissionais diferentes, né? E aí, toda essa equipe junta realiza essas atividades educativas. E quando a gente faz o planejamento dessas educações em saúde, nós priorizamos aquilo que foi estabelecido pela Política Nacional de Saúde Bucal, né? Que é por linhas de cuidado e por condições de vida. Então, nós fazemos, por exemplo, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da gestante, saúde do adulto, saúde do trabalhador. Então, é muito importante trabalhar por essas linhas de cuidados e por essas condições de vida, porque cada grupo desse apresenta uma demanda de saúde específica, diferente. No caso das crianças, nós levamos temáticas relacionadas à saúde bucal, à higiene corporal, higiene das mãos, que também foi uma demanda levantada pelos professores dessas creches. E aí, como que mostra na imagem, né, nós fizemos uma atividade, uma dinâmica, né, relacionada a essas temáticas, sempre levando de forma lúdica, né, porque são crianças de
creche que é de 3 a 5 anos de idade. No máximo, estourando 6 anos de idade. Então, como são crianças ainda muito pequenininhas, as formas de aprendizagem delas é diferente. E elas não prestam muita atenção. Então, para prender a atenção dessas crianças, é necessário ter todo o manejo, né? Sempre utilizando artifícios e instrumentos que prendam a atenção dessas crianças, levando desenho para elas pintarem, fazendo uma dinâmica lúdica, como, por exemplo, aqui na higiene das mãos, nós utilizamos uma imagem de uma mão e uma pia. Quando a gente passava o papel para o lado, a mão estava suja. Quando a gente passava a mão pela pia, aí a mão ficava limpa, para uma forma dinâmica de mostrar para eles como é importante lavar as mãos, né? E como higienizar as mãos. Levamos uma bacia com água, ensinando como lavar as mãos direitinho. Fizemos aquela dinâmica da tinta guache, que a gente coloca a tinta guache, passa na mão deles, né? A tinta guache. E aí depois era feita, né, a lavagem das mãos com água e sabão. E aí eles viam a região que ficava ainda com tinta guache, né? Ainda ficava, no caso, suja. E aí nós mostrávamos para eles como que tem que ser feita a lavagem certa, o tempo de lavagem, né, para remover toda a tinta guache, no caso, toda a sujeira da mão. E aí também foi feita, né, uma dinâmica de saúde bucal em que nós levamos o dente feliz e o dente triste e simulamos para eles os alimentos, né, que são cariogênicos e os que não são cariogênicos. E fizemos também a escovação no bocão e também damos para eles escovas para eles também simularem escovação no bocão e foi dado kit de higiene também para fazer escovação supervisionada e aplicação tópica de fio, como vocês podem ver ali na imagem. No caso dos adolescentes, a forma, né, de realizar essas atividades educativas, o manejo é um pouco mais diferente, né? Geralmente é uma faixa etária que ele não é que eles prestam mais atenção, mas a tendência é sim deles prestarem mais atenção, porém, tem também adolescentes que são, digamos assim, mais agitados do que as crianças. Então, vocês acreditem, não sei se vocês já tiveram, já realizaram atividades educativas em escolas, mas você vê a diferença. Tem adolescentes que são muito mais agitados e não prestam atenção de jeito nenhum. Já tem crianças que são muito mais comportadas e que prestam atenção. Então, assim, de toda forma, o manejo ele é diferente, né? E até a forma também de explicar, de realizar a atividade educativa. No caso com os adolescentes, sobre saúde bucal, nós já tivemos um manejo um pouco mais diferente. Nós utilizamos caixas de amigos do dente, inimigos do dente, e explicamos para eles sobre fatores causais da cárie dentária, da doença periodontal, das perdas dentárias, né, que são consequências da cárie não tratada, e fizemos essa dinâmica de amigos do dente e inimigos do dente. E aí era para eles colocarem os alimentos dentro de cada caixa, né, no caso, os alimentos que causam a cárie, colocar como inimigos do dente, e os alimentos não cariogênicos colocar como amigos do dente. No caso, as frutas, né, os alimentos que não são açucarados. E fizemos também práticas, né, que não só sobre saúde bucal, mas também fizemos outras práticas com toda a equipe multiprofissional nas escolas. Por exemplo, fizemos um curso de primeiros socorros com adolescentes de uma escola lá perto do Buenos Aires, explicando para eles sobre condutas, né, formas de prevenir esses casos de desmaio, convulsão, queimadura, choque elétrico, engasgo, infarto, e outras temáticas também sobre primeiros socorros a gente levou para eles. E as condutas diante desses casos, né? E é como vocês podem ver aqui, a criança realizando a RCP, o Diego ali ensinando as condutas a serem feitas diante de um caso de desmaio, de convulsão, né? O que eles podem estar fazendo diante desses casos. Então, nós fizemos 5 encontros com eles
para falar sobre primeiros socorros, com a equipe multiprofissional, toda a equipe junta fazendo essa atividade. E aí o programa Saúde na Escola seria um exemplo, por exemplo, de um setor que juntamente com a saúde aí promove, né, atividades, ações nas escolas, né, ações de saúde, serviços de saúde dentro da escola. Priorizar aí o atendimento das crianças, dos adolescentes, né, e aí fazer todo esse atendimento, né, não só o cirurgião dentista, mas como também os outros profissionais da saúde, né. E aqui eu trago para vocês o que a gente faz muito lá no território, né, PSE, fizemos aqui um circuito de higiene com as crianças, fizemos um trenzinho. Então, assim, temos que utilizar artifícios, sempre utilizar instrumentos para prender a atenção das crianças, sempre realizar essa educação em saúde de forma lúdica, né, para que seja divertida, para que elas entendam, para que elas prestem atenção, para que elas aprendam, porque esse é o objetivo, né, de fato, elas aprenderem e ir construindo autonomia, né, com a sua saúde. E aí fizemos aí fizemos o trenzinho para escovação, para higiene bucal e para higiene das mãos. Até porque a gente não trabalha só com saúde bucal, somos profissionais da saúde, então nós trabalhamos com outras temáticas também de saúde, né, não só saúde bucal. E os adultos têm demandas de saúde mais diferentes também, né? Sempre falando sobre cárie dentária, né? As doenças mais prevalentes, cárie dentária, doença periodontal. Mas nós também temos que priorizar as outras demandas que fazem parte aí dessa faixa etária. Por exemplo, a utilização do cigarro, de álcool, né? De forma abusiva. Então, é muito importante levar temáticas para essas pessoas, essa faixa etária, né? Voltado para essas necessidades de saúde, né? Como, por exemplo, o uso do cigarro. Então, nós participamos do grupo de tabagismo lá da UBS, né? E aí, geralmente, nos primeiros encontros, nós realizamos uma conversa com essas pessoas para explicar sobre as consequências, né, na saúde oral, devido ao uso de cigarro, né? E nós sempre focamos muito na doença periodontal e no câncer de boca. E aí nós fizemos aqui também uma atividade antes do carnaval, né, ali no período do carnaval, sobre STs, né, as doenças sexualmente transmissíveis que podem ser aí transmitidas pelo beijo, né, e também pelo contato sexual, né. Então nós fizemos aí a distribuição de camisinhas lá na sala de espera da UBS mesmo, distribuição de camisinhas, fizemos algumas orientações relacionadas, né, à prevenção dessas doenças e demos alguns folhetos informativos, que no caso aqui foi o, o bloquinho da saúde, né, que nós fizemos. Aí teve várias atividades, e dentre elas o bloquinho da prevenção, que era para falar sobre infecção sexualmente transmissível. E aí a saúde do trabalhador também seria uma outra condição de vida, né, dentro dessa faixa etária aí dos adultos. O trabalhador, geralmente, ele sempre tem uma dificuldade de ter o acesso ao serviço odontológico por conta do horário, né? Porque, geralmente, a UBS ela só funciona até as 6 horas da tarde, né? Essa é a realidade, né? Funciona até as 6 horas da tarde, e aí o adulto, né, o trabalhador sai de serviço depois desse horário, então às vezes ele tem o acesso dificultado. Então seria interessante a gente ir até o serviço dele para fazer esse atendimento, né, e a gente faz isso de vez em quando. E, por exemplo, aqui no Viveiro de Mudas, né, os trabalhadores que trabalham lá no Viveiro de Mudas, nós já realizamos avaliação odontológica, fizemos orientações de saúde bucal, fazemos atividades educativas todos os meses.
E uma das atividades educativas, né, o tema que a gente levou foi sobre câncer de boca. Fizemos essa atividade aqui em novembro, né, que é a alusão ao câncer de boca, e aí, de forma bem dinâmica, fizemos essa atividade lá. E fizemos também um circuito de atendimento lá para as professoras das creches da UBS. Os idosos, nós trabalhamos muito a questão da hipertensão, da diabetes, né? E todas essas repercussões na saúde oral e também de que forma as doenças da boca podem estar também agravando, né, a saúde sistêmica. Fizemos algumas atividades relacionadas também ao câncer de próstata, câncer de mama, né, sempre nos meses, né, que tem a alusão ao câncer de mama, que no caso seria ali no mês de outubro, o câncer de próstata no mês de novembro, o câncer de boca em novembro também, né? Falamos também sobre a relação da nutrição, da alimentação com a saúde mental, que a saúde mental também é outra demanda dos idosos. E aí, por condições de vida, né, seria o grupo dos tabagistas, como eu falei para vocês, tem um grupo do tabagismo, o diabéticos, importante muito falar sobre de que forma a diabetes pode estar agravando, né, a doença periodontal e a doença periodontal agravando a diabetes. E falando também sobre a alimentação, aí, os hipertensos, tem um grupo das gestantes, eu trago para vocês, por exemplo, no dia que eu fui na maternidade Evangelina Rosa fazer uma roda de conversa com as gestantes e as mães que estavam com os bebês recém-nascidos internados na UTI. Então, eu conversei com elas, dei alguns folhetos informativos sobre saúde bucal da gestante e do bebê e a importância de realizar o pré-natal odontológico. E a saúde do trabalhador também é outra condição de vida, né, que a gente trabalha bastante. As visitas domiciliares, faz parte do processo de trabalho do profissional que atua na atenção básica. Então, nós realizamos visitas domiciliares para os pacientes acamados e domiciliados ali do território. Para isso, nós procuramos os agentes comunitários de saúde, né? Nós fazemos essas visitas em integração com eles, né? Sempre nós fazemos na companhia dos agentes comunitários de saúde, porque eles já conhecem o território, né? Não, eu digo não só a questão da localização em si, mas também da questão da criminalidade, né? Porque nós não sabemos como que é o território, se é perigoso ou não, em questão de criminalidade. Então, é muito importante ir na companhia do agente comunitário de saúde. Então, eu sempre vou com ele. E também para ele, e eu também falo na questão de mapear e identificar os pacientes acamados e domiciliados que precisam desse atendimento. Então, os agentes comunitários de saúde são nossos parceiros, nós identificamos com eles esses pacientes e aí marcamos a data e o horário para realizar a visita. E aí, aqui, a primeira visita que a gente fez foi para um paciente de 3 anos de idade com paralisia cerebral. Esse caso desse paciente, nós identificamos que ele tem uma fissura labiopalatina. Só que nós não encaminhamos ele para fazer a cirurgia porque ele já é acompanhado, né? Já tem um atendimento, ele tem plano de saúde, então é realizado home care por profissionais do serviço privado. Como ele já tem um acompanhamento, nós então não realizamos encaminhamento, só fizemos avaliação odontológica e orientação sobre higiene bucal. Mas poderia ser um caso de encaminhamento para o hospital, né, que é para o cirurgião bucomaxilo fazer a cirurgia dele. Outro caso também que nós fizemos, nós identificamos numa visita, foi um paciente jovem com paralisia cerebral que necessitava de extrações dentárias. Essa paciente já havia passado pela unidade básica de saúde, pelo CEL, e lá no CEL, mesmo assim, não foi possível realizar o atendimento dela porque ela tinha movimentos involuntários. Então, essa paciente, ela deveria ser encaminhada para fazer a cirurgia no hospital, sob anestesia geral. Como essa paciente, como eu já sabia que no CEL não era possível realizar o atendimento dela porque ela passou pelo CEL e não fez o procedimento, então eu já encaminhei ela diretamente para o Hospital da Polícia Militar, que é referência no atendimento de pacientes com necessidades especiais. Então, nesses casos, sim, nós podemos encaminhar diretamente da UBS para o hospital.
Aí trazendo aqui para vocês um exemplo, né, de que forma que a gente trabalha aí dentro dessa rede de saúde. Mesmo eu tendo apenas experiência lá dentro da atenção primária, mas eu conheço a rede, né? O atendimento ambulatorial, as atribuições do cirurgião dentista dentro da atenção básica é realizar procedimentos clínicos em saúde bucal, incluindo atendimento de urgência, pequenas cirurgias ambulatoriais, procedimentos relacionados com a fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. E quando não é possível realizar esses procedimentos, né, por conta da limitação de material, ou mesmo porque são procedimentos mais complexos que demandam, de fato, atendimento com especialista, aí nós encaminhamos para o centro de especialidades, né, que tem aqui os serviços mínimos que são realizados lá. Dentro da residência também nós temos experiência com projeto terapêutico singular, que também o profissional da atenção básica deve fazer, que é aqueles casos de pacientes que têm uma demanda de saúde bem mais complexa, né, que envolve, de fato, a necessidade de atuação de todos os profissionais, ou a maioria dos profissionais das equipes de saúde da família, né? Então, aqui nós pegamos um caso de uma paciente, um caso bem complexo mesmo, e aí toda a equipe da Unidade Básica de Saúde está aí trabalhando, né, no tratamento dessa paciente. O controle social também é outra experiência que qualquer profissional que trabalha no SUS, até mesmo usuários, né, os usuários, prestadores de serviço do SUS, governantes, têm participação no controle social, e aí eu tive experiência juntamente com os outros residentes. A primeira conferência que a gente participou foi sobre a educação em saúde, e a que a gente participou, inclusive, mês passado, foi sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora. E aqui as referências, nesse QR Code você acessa alguns documentos que eu utilizei para fazer essa aula, e tem alguns documentos importantes que é para vocês, que eu coloquei para vocês lerem, porque fala sobre rede de atenção à saúde bucal, Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Saúde Bucal e o processo de trabalho do profissional dentro da rede de atenção à saúde bucal. E qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato comigo, tem o meu e-mail e também o meu Instagram, Gabriele Guimarães. E obrigado por sua atenção. Talvez nós nos encontraremos novamente em alguma outra disciplina, algum outro módulo.